Glória a Deus, cumprimento a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje é 7 de abril de 2020. Meus irmãos, eu estou sendo incentivado a gravar este vídeo nesse momento e eu queria falar a respeito de um assunto, irmãos, muito polêmico, que é sobre o dízimo e oferta. Eu sei, irmão, que essa história do dízimo e da oferta, eu sei que muitas pessoas têm se aproveitado, Muitas pessoas têm usado o dízimo têm usado o dízimo para outras coisas, têm usufruído, do dízimo. Mas, irmãos, eu queria nesse momento mostrar para a igreja do Senhor, mostrar para o povo de Deus obediente às Escrituras Sagradas. Nesse momento, irmãos, eu queria falar da minha parte, Da minha parte, o meu dever que eu tenho para com o Senhor. Observando, lendo as Escrituras, a gente começa, irmãos, a ter uma noção verdadeiramente como que é o dízimo, Como que é a forma de nós contribuirmos para com a obra do Senhor. Eu sei, irmão, que muitas pessoas têm se aproveitado, Muitas pessoas têm surgido muitos escândalos, mas eu quero te dizer uma coisa: o meu dever, o seu dever, não é com homens, mas sim com Deus. Nosso dever é com Deus, conforme diz a palavra em Colossenses capítulo 3, versículo 23, que tudo o que nós for fazer, façamos como se fosse para o Senhor e não como que fosse para os homens. Então, irmãos, tudo que eu for fazer, se eu vou arrumar uma igreja, se eu vou cantar, se eu vou pregar, eu tenho que fazer como se fosse para o Senhor. Se eu for dizimar, eu tenho que fazer como se fosse para o Senhor e não para com os homens. Então, queridos, eu queria mostrar aqui, de acordo com Malaquias, o profeta Malaquias, capítulo 3, versículo de número 6, eu queria falar aqui a respeito de algumas razões porque eu sou dizimista. Eu sou dizimista, irmão, fiel ao Senhor, Porque eu entendo, lendo as Escrituras Sagradas, que dízimo é algo que pertence a Deus, e não a nós. Dízimo é algo que pertence a Deus, ou seja, os 10% é do Senhor, Os 10% é do Senhor, não meu, E oferta é algo que é meu. Oferta é algo que eu tenho, que eu tiro de mim para dar para o Senhor. Mas dízimo não, irmão. Dízimo 10% é para o Senhor Jesus, 90% que fica na minha posse é meu. Então eu pego do que é meu, e dou para o Senhor, é uma oferta, E eu acredito, irmãos, que eu consigo fazer mais com os meus 90% que fica na minha mão do que com os 100% que ia ficar na minha mão. Então eu acredito que eu faço mais entregando 10% para o Senhor, acreditando que 90% eu vou fazer, Deus vai me abençoar, Deus vai fazer eu prosperar mais do que eu ficar com os 100% que ficaram na minha mão. Então, queridos, eu queria mostrar algumas razões. Existem muitas razões porque eu sou dizimista, mas eu queria mostrar aqui algumas razões porque eu sou dizimista. Lendo Malaquias capítulo 3, versículo 6. Ah, pastor, mas você está falando aí de um dos profetas do Velho Testamento. Dízimo é uma coisa da antiga aliança.
eu vou mostrar para você, meu irmão, através desse vídeo, que dízimo não é uma coisa da antiga aliança. Dízimo não é uma doutrina de homem, não é uma doutrina religiosa. Dízimo é um mandamento do Senhor. Dízimo é algo que não é apenas da lei. Dízimo é antes da lei, irmão. Dízimo é antes da lei. Nós sabemos que a lei veio por quê? Veio por Moisés. A lei veio por Moisés. Dízimo é antes da lei. Eu encontro Abraão em Gênesis 14, a partir do versículo 20, dando dízimo a Melquisedeque. E se você ler a sua Bíblia em Hebreus capítulo 7, a Bíblia diz que Melquisedeque era rei de Salém, ou seja, rei de um reino de paz, né? Era um homem comparado, semelhante ao Altíssimo, que ele não tinha pai, não tinha mãe, não tinha genealogia, e Abraão deu dízimo a Melquisedeque, né? Então, irmão, dízimo é antes da lei, veio ali com Abraão, né? Veio ali com Abraão. Então, eu quero aqui falar, irmão, de algumas razões por que eu sou dizimista. E em Malaquias capítulo 3, né, deixando bem claro que dízimo é antes da lei, é na lei e é na graça. Dízimo nós encontramos nessas três eras: antes da lei, na lei e na graça. Vamos ver aqui, irmãos, em Malaquias 3, versículo 6, para este vídeo não ficar muito grande. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias dos vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não guardastes. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós outros, diz o Senhor. Mas vós dizeis: em que havemos de te tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldições sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós e a nação toda. Versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrirei as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção sem medida. Versículo 11. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vossa videira do campo não será estéril, diz o Senhor dos exércitos. Versículo 12. E todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. Então nós vimos aqui, irmãos, em Malaquias 3, a partir do versículo 6, que Deus, ele não mudou, né? Deus, ele não mudou, ele permanece o mesmo, O mesmo Deus de Abraão, de Isaac e Jacó é o mesmo hoje, irmãos, né? O mesmo Deus da antiga aliança é o mesmo Deus da nova aliança. Então eu consigo, irmão, tirar aqui alguns aprendizados, né? Eu consigo aqui tirar algumas razões porque eu sou dizimista. E, irmãos, quando eu leio aqui Malaquias 3, versículo 6 até o versículo de número 12, eu consigo tirar aqui minhas conclusões, eu consigo aqui ver razões porque eu sou dizimista. Sou dizimista por quê? Porque o dízimo é um mandamento do Senhor. Quando nós lemos aqui Malaquias capítulo 3, a partir do versículo 6, é um mandamento do Senhor. Sou dizimista por quê? Porque eu não quero roubar ao Senhor. Sou dizimista, irmãos, por quê? Porque é um dever meu sustentar a obra de Deus, conforme Malaquias está falando, né? Eu sou dizimista
porque eu quero as janelas dos céus abertas sobre a minha vida. Sou dizimista porque eu quero que o Senhor repreenda o devorador, né, da minha vida. Eu sou dizimista porque eu quero as janelas dos céus abertas sobre a minha vida. Sou dizimista porque eu quero ser uma terra deleitosa. Eu sou dizimista porque eu preciso e eu quero ser feliz. Eu quero que todas as nações me chamem de bem-aventurado, né? A palavra bem-aventurado significa feliz. Então você veja, meus irmãos, que Malaquias capítulo 3, versículo 6, eu consigo tirar algumas lições, algumas razões, porque eu sou dizimista. Se eu for para outros livros da Bíblia Sagrada, irmãos, eu vou ver ali, por exemplo, em Joel, né? Joel capítulo 1, a partir do versículo 4, quando fala ali da lagarta, né? Do gafanhoto, da locusta e do pulgão, ou seja, o devorador, o migrador, o cortador e o destruidor. Sou dizimista porque eu não quero que esses 4 espíritos devoradores, destruidores, estejam habitando na minha vida. Eu sou dizimista porque eu quero que o Senhor repreenda o devorador, o migrador, o cortador e o devorador na minha vida. Uma das razões porque eu sou dizimista, irmãos, fiel ao Senhor, é porque sou dizimista porque eu preciso, eu quero, e o Senhor diz que me daria uma bênção recalcada, sacudida, transbordantemente. Lucas capítulo 6, versículo de número 38. Sou dizimista porque em Atos capítulo 20, versículo de número 35, diz a palavra que melhor é aquele, ou seja, bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe, né? Eu sou dizimista porque eu não quero ajuntar salário para colocar no saco furado, né? Ageu capítulo 1, a partir do versículo de número 7, se eu salvo não me engano. Eu sou dizimista porque eu não quero ter salário, né? Eu não quero ajuntar para colocar em saco furado. Sou dizimista, irmão, porque eu não quero ver o meu sacerdote, eu não quero ver o meu líder triste, eu não quero ver a minha congregação passar necessidade. Ageu capítulo 1, versículo de número 9. Então, queridos irmãos, eu poderia aqui mostrar muitas razões porque eu sou dizimista, né? Eu poderia mostrar muitas razões porque eu sou um dizimista fiel. E a Bíblia me dá respaldo bíblico para isso, né? A Bíblia nos dá amparo para isso. Eu sou dizimista, irmão, porque dízimo é um mandamento de Deus. Só a palavra dízimo significa devolução, integridade, zelo, intimidade, mandamento e obediência. Só na palavrinha dízimo, irmão, tem essa grande importância para as nossas vidas, né, irmãos? Aleluia. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe poderosamente com esta mensagem. E não deixe que ninguém venha te enganar, meu irmão. Não deixe que a avareza, né, venha tomar de conta do teu coração. Como assim está escrito em 1 Timóteo, né, no capítulo 6, versículo 10. Eu sou dizimista porque eu não quero amar o dinheiro, eu quero amar o Senhor. Eu sou dizimista porque eu não quero ser avarento, né? Eu sou dizimista porque o Senhor, eu quero ajuntar um tesouro nos céus, não um tesouro na terra, conforme Mateus capítulo 6, versículo 19, né? Ajuntais um tesouro no céu, onde a traça nem o ferrugem corrói, né, irmãos? Eu sou dizimista porque eu não quero ser avarento. Leia 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10.
né? Por causa da cobiça ao dinheiro, porque a raiz, ou seja, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E por causa desta cobiça, muitos se desviaram da fé. Eu vejo muitas pessoas, irmãos, que se desviaram porque a Bíblia tocou, né? A Bíblia tocou no assunto de dízimo. Ou seja, eu vejo muitas pessoas que se afastaram, estão se escandalizando, né? Porque a igreja pede dinheiro e muitas pessoas até deixam de seguir o Senhor, né? Porque, irmãos, dízimo é um mandamento de Deus. Dízimo é bíblico, é bíblico. Muitas pessoas têm se levantado, irmãos, e nós sabemos que nos últimos tempos a Bíblia diz que muitos se levantarão e pegarão a verdade de Deus e lançarão por terra, né? Então que Deus te abençoe, irmãos, e continua servindo ao Senhor. Continua, irmão, ajudando na obra do Senhor. Continua, irmão, investindo, porque Deus também investirá no teu milagre. Que Deus abençoe poderosamente a tua vida, em nome de Jesus.